Então você passou pela GUP, passou pela Cato, passou pelo LinkedIn, se aplicou na vaga, passou pelo RH, fez as provas, fez o painel, melhorou seu currículo, estudou o seu entrevistador, estudou a indústria, estudou a empresa, mas cometeu um desses 10 erros e foi eliminado. Você não conseguiu sua vaga depois de muito esforço por um pequeno deslize. Meu nome é Vinícius Maia e hoje eu vou te ensinar 10 erros que você não pode cometer numa entrevista de emprego de alta performance. Vamos juntos forjar a tua aprovação. Vamos lá. Antes de mais nada, para quem é novo no canal, precisa saber, eu sou formado em engenharia na Unicamp, mas a minha formação profissional foi toda feita em consultorias. Então eu comecei em consultoria de gestão, depois fui para consultorias estratégicas e parei minha vida em consultoria numa consultoria MBB, né, que são uma das três maiores. Depois disso, eu vim trabalhar aqui já no nível gerencial, numa multinacional de e-commerce, barra tech, e digo isso porque eu tenho tido acesso a muitas pessoas que fazem entrevistas. Né? Eu tenho entrevistado muita gente, pessoas interessadas em trabalhar no nosso time, que hoje eu já lidero um determinado número de pessoas, e tenho aprendido muito com isso. Né? Então, tanto o meu conhecimento pregresso quanto o conhecimento que eu tenho adquirido agora, já da visão de quem contrata, me gabarita a te ajudar. Tá? Então, o intuito aqui é te mostrar como um entrevistador vai pensar, vai te olhar e vai ler você durante a tua entrevista, tá? Então isso aqui já é para quem tá no final do funil. Pô, você já fez todo o trabalho e tá na entrevista. O que tu precisa não fazer para não se prejudicar e para conseguir sua vaga de fato? Falta só a cereja do bolo. Vamos lá. Então vamos lá. Ponto 1. Esse é óbvio, né? Acho que ninguém faria isso, mas fazem, tá? Inclusive já aconteceu comigo. Mas falar mal do último empregador. Não façam isso. Primeiro, o que é valorizado hoje? Só para vocês entenderem o contexto. É a autorresponsabilização. Então, sempre que você não entrega alguma coisa, por mais que seja culpa do time de data, por mais que seja culpa do trânsito, por mais que seu computador tenha quebrado, você tem que adotar um discurso de que a responsabilidade é sua. Você poderia ter contornado o problema de uma outra forma. Nem sempre isso vai ser justo. Mas não terceirize a responsabilidade. Quando você faz isso, você traz uma mensagem muito negativa. E entrevista é um espaço que você não pode errar. Porque pro bem ou pro mal, existem mais aplicantes do que vagas disponíveis. Então, qualquer coisa é desculpa. Então, chegou na entrevista, tu vai contar um desafio que tu encarou no passado, você vai sempre falar de você e de como você arbitrou e encontrou caminhos para solucionar esse problema, tá bom? Nunca terceirize. Essa é a principal mensagem. E nunca, em hipótese alguma, dê nomes. Então, pô, você teve um chefe lá, o João, não fale desse cara. Não pessoalize a tua experiência, isso vai ser ruim para você. Segundo ponto, informações irrelevantes. Isso aqui é bastante importante. Quando tu montar teu pitch, o teu pitch é a parte inicial da tua apresentação, quando você vai falar, sou formado nisso, já trabalhei com isso. Isso tem um núcleo mais genérico que vai ser aplicável a qualquer coisa, a qualquer vaga que tu vai aplicar. Que é basicamente onde tu veio e o que você tem feito até agora, hobbies, etc. No entanto, todo o resto, e o resto é a maior parte aqui, um pitch geralmente tem 5 minutos. Estou falando de 1 minuto, é esse núcleo duro que eu falei. Os outros 4 devem ser personalizados para a vaga que você está aplicando. Então, não traga informações que não são alinhadas com a sua vaga. Vou te dar um exemplo. Eu já trabalhei, por exemplo, em uma empresa de telecomunicações. Aliás, na consultoria eu trabalhei prestando serviço, né, durante um projeto para uma empresa de telecom. E também já trabalhei prestando serviço para uma empresa de aviação, no mesmo esquema. Se eu estou aplicando para uma vaga de empresa aérea, por óbvio, você vai falar da sua experiência uh, na aviação. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa, por ser muito júnior, ela ainda não teve um portfólio grande de projetos, de experiências, e ela opta por falar qualquer coisa. Não fale qualquer coisa. Dá sempre para você personalizar a sua experiência, ainda que seja uma experiência universitária ou uma experiência de voluntariado, alguma coisa mais ligada à vaga e à empresa para a qual tu está aplicando. Então, não crie um monólogo falando de alguma coisa que não tem importância nenhuma para a tua vaga, tá? Essa informação é importante e te destaca. Eu vejo muito isso acontecer e dá uma impressão de que a pessoa não está muito afim quando isso acontece. Boa, terceiro ponto. Essa é matadora. Se você não faz isso, é porque você não quer, ou porque. Ou pelo menos essa é a visão de quem está entrevistando vai ter de você. Que é não conhecer a empresa para qual tu está aplicando. Vamos assumir aqui que tu aplicou para a Amazon. Mas a Amazon é muito grande. Você pode trabalhar no e-commerce, você pode trabalhar, sei lá, na parte de AWS, ou qualquer outra coisa, ou na Prime Video. Se você vai aplicar para a Amazon, você tem que ter uma ideia geral do que é a Amazon.
Mas, obviamente, você vai aplicar para uma posição específica. Essa posição vai lidar com um produto específico. Então é de muito bom tom entender bem do produto para o qual tu vai aplicar. Entender como ele está posicionado no mercado e estudar isso no detalhe. Muita gente não faz. É, as pessoas costumam subestimar muito os processos seletivos. Mas quem faz isso aqui já é uma derivada, já é um ponto adicional, tá bem na frente. Então imagina que tu vai ser entrevistado na Amazon, né, como eu disse antes, e tu sabe detalhes, por exemplo, da Amazon Prime, e, aliás, da Amazon E-Commerce mesmo, do app, e joga na roda de discussão uh, o TikTok. O TikTok, para quem não sabe, ele vai começar a fazer prestar um serviço, né, ter um produto, na verdade, que é o live commerce, que é basicamente tu scrollar ali como se estivesse no Instagram, no TikTok mesmo, e ter alguém fazendo um review de um produto, e tu clica, adiciona aquilo num carrinho e já compra. Isso é para brincar com a impulsividade das pessoas. Na Ásia isso tem dado bastante certo, o TikTok trouxe pro Brasil. Então você está ali aplicando para uma vaga na Amazon e traz esse insight. E você está antenado nisso porque você vai trabalhar ali com o e-commerce da Amazon, e ao mesmo tempo já está olhando para o mercado, entendendo as nuances, entendendo para onde o mercado está indo. Quando tu leva isso para entrevista, tu se destaca muito, tu tá muito na frente. Tu já se mostra como alguém que vai acompanhar e trazer insights que não te foram pedidos, que é já uma característica de pessoas mais no meio da carreira, que é quando você entende quais são os problemas, busca soluções e soluciona ele sem ninguém te pedir. Isso é característica de alguém mais sênior. Então mostrar isso na entrevista, sobretudo se você for mais júnior, é um grande avanço. Foque nisso, tá? Isso aqui é um grande diferencial. Quarto ponto, e essa aqui é polêmica. Tem gente que acha que isso é fundamental, que é o meu caso. Tem gente que não. Alguns colegas optam por não fazer. Mas o canal é meu, né? Então vou dizer o que eu faria, tá? E o que eu sempre faço. Sempre que eu tô numa entrevista, isso já aconteceu muitas vezes, a minha última pergunta é o ponto alto da entrevista. Então, características, aliás, curiosidades como essa que eu mencionei do TikTok, geralmente eu jogo aqui. Então, se é uma entrevista, sei lá, da Vale, e eu quero entender como que está a questão de minérios no Brasil, quero entender se a China está comprando minérios, eu estudo antes o que vai ser dito, estudo antes a indústria, e levo essas perguntas para a entrevista. Eu já sei qual vai ser a minha pergunta final, esse é o ponto, entende? Ela não depende de como a minha entrevista vai ser, porque eu me preparei antes. Então isso é algo fácil de fazer, me obriga a estudar um pouco mais a indústria e me cria uma brecha de eu me conectar um pouco mais com o meu entrevistador, que no fim do dia é quem vai bater uma tela para eu ser contratado ou não. Então faça isso. E ponto bônus aqui. Se você souber quem vai ser seu entrevistador, olhando, tu busca ele no LinkedIn, vê a experiência profissional dele, se ele fez algum curso legal fora do país, ou dentro do país, se ele trabalhou em algum projeto específico que tu tem curiosidade, se ele já trabalhou antes em algum outro lugar, e pergunta sobre isso, tá? Então eu levaria duas perguntas, uma de tendências de mercado, para mostrar que tu tá antenado e se interessa de fato pela vaga, e a outra sobre a pessoa, né? Porque empresas são conjuntos de pessoas. E são essas pessoas, no teu caso uma pessoa bem específica, que vai definir se tu vai entrar ou não. Beleza? Vamos lá. Quinto ponto, polêmico também. Pô, devo discutir meu salário ou não durante a minha entrevista? Eu adoto a seguinte estratégia, tá? Toda vez que eu aplico para uma vaga, geralmente quem me diz mais ou menos qual é o teto do salário é o RH. E o RH é a primeira entrevista, normalmente, tá? Via de regra. Sobretudo quando tu é recrutado pelo LinkedIn, né? Você não aplica pra vaga. Mas boa. Cheguei nessa primeira entrevista, o RH me disse que o salário é 10. Eu esperava que fosse 15. Mas eles me passaram 10 de salário. No momento que eles me dizem que é 10 de salário, uma pessoa menos política diria, pô, não tem interesse, meu salário é 15, vocês conseguem competir. O que vai acontecer nesse momento? O RH ele trabalha com limites. Todo esse salário de 10 ele é flexível, tá? Só que nesse primeiro momento é difícil do RH legislar em causa da tua vaga sem te conhecer direito, sem saber se o gestor vai gostar de você. É complicado. Então o que eles fazem? Aliás, o que eu faço nesse momento? Eu aceito os 10 e sigo para o processo seletivo. E normalmente, numa empresa multinacional de médio e grande porte, tu vai ter pelo menos mais duas entrevistas a partir daí. Uma de gerente e uma de diretoria. Quando tu falar com o teu gerente, falar depois, se tudo der certo com o teu diretor e receber a oferta, tu vai ter sido validado por pessoas que vão trabalhar contigo. E se esse cara te deu a offer, quando você chegar no momento de discutir seu salário com o RH, tu vai ter subsídio para dizer que não aceita por 10, tu quer 15. Talvez não chegue em 15, tá? Mas com certeza você chega nos 13, dá para aumentar um pouquinho o salário. Eu já fiz isso algumas vezes e só funciona nessa ordem. Se você questionar o salário antes, provavelmente o RH já te barra, diretor nenhum vai te conhecer,
gerente nenhum vai te conhecer e você acaba perdendo uma oportunidade, talvez, de conseguir acessar essa posição ou outra, né? Porque o que pode acontecer também, às vezes a discrepância de salário é muito grande para aquela vaga. Só que, pô, a Amazon, a Shopee, o Mercado Livre, ou a Ambev, enfim, qualquer outra empresa, tem dezenas, centenas de vagas anunciadas. Você aplicou para uma. Então, talvez o teu perfil seja tão bom que tu sirva para uma outra vaga mais sênior, que atenda a tua expectativa salarial. E você só vai conseguir acessar essa vaga de forma indicada depois de ter sido validado por um gerente, um diretor ou, enfim, uma liderança da tua empresa, tá? Então essa é a minha estratégia, eu gosto dela, tem funcionado e eu recomendo sempre que eu trabalho com mentorado a seguir dessa forma, tá? Tudo é política e são pessoas, então ganhe as pessoas antes de ganhar o salário, tá? Essa é a regra. Boa, estamos do meio pro final já, hein? Essa aqui também é polêmica, nem todo mundo vai concordar comigo, tá? Opa, vamos lá. Se te mostrar desesperado é algo que não é positivo, de modo geral, tá? O que que rola? E aqui uma opinião polêmica minha também, mas é preferência. Quem coloca o selo Open to Work no LinkedIn, ele está se ajudando ou se atrapalhando? Minha opinião pessoal é de que ele está se atrapalhando. O mercado ele tem um viés e eu sou o tipo de pessoa que acha que é mais fácil você ser promovido aplicando para um concorrente do que eventualmente ser promovido na sua própria empresa. Por quê? Porque o gramado do vizinho é sempre mais verde. Então o RH, muitas vezes, por conta de burocracias internas, ele tem dificuldade de promover um gerente, mas ele consegue contratar para uma vaga de gerente um gerente sênior de uma outra empresa, desde que ele esteja empregado. Tá? Então, por essa característica que eu já observei internamente em várias empresas, trabalhando nelas, eu entendo que colocar um selo Open to Work vai te atrapalhar. Da mesma forma, se mostrar desesperado, falar que você precisa pagar conta, que você não trabalha faz muito tempo, tudo isso vai jogar contra você. Isso via de regra, claro, tem as suas exceções. Então, o que, que eu recomendo fazer se você já está sem trabalhar há algum tempo? Você tira um período sabático. Você está estudando, está encontrando uma afinidade, algo nessa linha. Isso somente se você for perguntado, tá? Se você precisar abrir a sua posição. Senão, eu não falaria. Eu esperaria receber a oferta e eventualmente já diria, já me desliguei, estou à disposição. Ficaria dessa forma, tá? Mas, de modo geral, não mostre vulnerabilidade. Eu acho que essa é a mensagem, né? Acho que isso é meio universal para vários fatores, várias coisas, então se aplica aqui também. Boa. Essa aqui é mais básica, mas tem que ser dita. Se você não estiver preparado para explicar teu currículo, tu tá fora. O que, que acontece? Muitas vezes as pessoas supervalorizam as experiências dela. Vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente. Eu tive contato com um candidato e ele dizia que tinha ajudado a implementar todo um portfólio de venda de peças, de autopeças, na verdade, numa grande empresa de e-commerce. Então ele dizia que tinha feito e desfeito tudo. E eu comecei a detalhar, comecei a entrar nos mínimos ali. Então eu perguntei, pô, como é que foi o processo de seleção de marcas que fizeram parte desse portfólio? Então, por que a Fiat e não a Chevrolet, por exemplo, está lá no portfólio? Comecei a entender se ele podia vender baterias, por exemplo, que é uma coisa que tem restrição regulamentar para tu vender, né? Porque bateria explode, enfim, tem uma série de questões. Depois, pô, e as peças de grande volume, né? Tipo um para-choque. Você pode comprar um para-choque numa empresa de e-commerce? Não necessariamente, né? E ao fazer essas perguntas, eu comecei a perceber que ele não tinha sido líder do projeto, que era o que ele estava se autodenominando. Percebi que ele eventualmente podia até ter trabalhado no escopo mais operacional, não necessariamente de liderança, mas estava se vendendo como líder daquilo. Isso ficou claro durante as minhas perguntas e quando eu percebi que tinha muita insegurança ali, que tinha lacunas nos pontos que ele me apresentava, eu perdi a confiança. E, pô, gente, quando você contrata alguém é porque você tem confiança. É convicção. É muito difícil alguém contratar alguém que você não tem convicção. Porque é um processo caro, é um processo de escolha. Então, escolher uma pessoa é renunciar 15 outras, renunciar 20 outras pessoas. Então, você faz isso com convicção. Eu deixei de contratar boas pessoas por não ter convicção. Então, todos esses pontos aqui precisam estar muito claros. Se você escreveu no seu currículo, e seu currículo vai ser personalizado para a vaga que tu está aplicando, tu tem que saber contar todas as histórias ali, tá? De ordem, tanto numa ordem cronológica, quanto esmiuçar detalhe por detalhe, ser quantitativo, mostrar impacto, mensurar, KPI, tudo isso tem que estar ali. Se você não sabe contar uma história que está no teu currículo, não coloque no currículo. Essa é a mensagem. Boa, planos de carreira. Aqui eu tenho um fun fact, tá? Eu, felizmente ou não, sou santista e eu tenho um plano aqui de longuíssimo prazo, que é passa por ter um pouco de carreira fora do país,
conseguir um estágio, um efetivo num clube de futebol internacional, aprender as melhores práticas ali de gestão, quem sabe no Real Madrid, ou na Arábia, ou no Barcelona, Bayern de Munique, e eventualmente voltar para o Brasil e trabalhar com gestão de futebol mesmo. Tudo que é extra-campo, né? Então quero administrar as finanças, quero entender do marketing esportivo, no máximo a gestão ali de categoria de base, prospecção. É isso que eu quero fazer. Se eu for aplicar, sei lá, para Apple, eu vou contar essa minha história, essa minha ambição? Não. Por quê? Porque eu sei que quando alguém é contratado, sobretudo num cargo que já está mais ali no meio da carreira, você é contratado para ser um pilar, para ser uma referência dentro da tua área, no sentido de o teu diretor, ele não quer acessar a operação. Ele quer acessar alguém que acessa a operação e resolve os problemas para ele. Esse alguém é o cara que está no meio, é o gerente, é o supervisor, é esse cara. Então, quando o diretor contrata esse cara, ele quer ter esse ponto focal por alguns anos. E se você mostra que teu plano de carreira não inclui a empresa e o cargo e a evolução de cadeiras da empresa para qual tu tá indo, ele vai escolher outra pessoa. E para ele é óbvio, porque para ele quer ter novamente, ele quer um braço direito, quer um ponto focal, um pilar ali. E você não vai ser esse cara se você tá olhando para outra carreira. Tá ali no teu horizonte de eventos. Significa que se o Real Madrid bater o telefone e ligar para mim, eu vou embora. No caso, talvez, mas nesse momento de entrevista, isso não é bem-vindo, tá? Não faça isso. Você quer ser músico, tá aplicando pro JP Morgan, tá aplicando pro Itaú. Você não vai dizer isso na entrevista. Você vai ser músico no seu tempo livre. E se der tudo certo, vou torcer por você. Mas não é ali que tu vai abrir, tá? No Itaú, tu vai falar que você aplicou para research. Você quer ser depois o analista de uma indústria qualquer, vamos brincar aqui, de mineração, vai. Você vai ser o especialista, o cara mais foda de mineração do Brasil. Vai entender tudo de vale. Depois vai entender tudo das mineradoras de fora do país. Vai entender todo o ciclo de commodities, de minério de ferro. É isso que você vai contar. Essa é a narrativa. Sabemos se isso é verdade? Não sei, talvez seja, talvez tu mude de ideia. Não importa, a questão é a narrativa é essa. Os teus próximos 5 anos, 10 anos, são a sucessão de carreiras, aliás, sucessão de vagas que estão acima da tua, né? Então você vai começar ali como júnior, plênior, sênior, depois supervisor, depois gerente e assim por diante. É isso que tu vai contar, tá? Não se sabote. Penúltimo ponto, essa aqui é fácil. Não seja chato na tua entrevista. Não seja arrogante. Lembra, quando tu contrata alguém, e falando aqui como entrevistador, tá contratando alguém que vai falar com você várias vezes por dia. Todas as semanas, por anos. Ou por meses, vai que seja. Mas é muito tempo, muito convívio. Você vai provavelmente conviver com esse cara mais do que você convive com tua namorada, teu namorado, noivo, noiva, etc. Teus amigos, com certeza. Então não seja o cara chato da mesa. Seja o cara legal, o cara bacana, um cara fácil de lidar. Se você for a menina insuportável, uma hora tu roda. E provavelmente tu vai rodar já na entrevista. Então não seja a menina chata, seja a menina legal, seja o cara legal. O cara que é pau pra toda obra. O cara que tá disposto a aprender e que entende que não é a última bolacha do pacote. Porque ninguém é. Ninguém entende 100% nada. Tá? Então não transpareça ser essa pessoa, porque além de você não ser, tu vai se sabotar. Beleza? Seja a pessoa mais legal da mesa. Não forçando, obviamente, mas seja afável, uma pessoa fácil de lidar. Por último, essa é fácil, tá? É, a entrevista é um jogo de quem erra menos, tá? Então é quem não vai falar bobagem, é quem não vai errar um cálculo se tiver um case para resolver ali, uma questão capciosa. Vai ser quem não. Pô, ele pedir para tu estimar a população do Brasil. O cara que disser 200 milhões está perto, o cara que disser 220 está perto, o cara que disser 300 milhões e que disser 100 está fora. Então não é necessariamente ser 100% correto, é errar menos. E um erro básico que já aconteceu comigo, enquanto entrevistador, é a falta de pontualidade. Principalmente agora que boa parte das entrevistas são online. Chegue antes. Esteja na sala antes. Esteja preparado. Quando for começar a sua entrevista, já tenha tudo na mesa, seu papelzinho, CV, o que tu for levar para discutir portfólio, se for o caso. Não se atrase. Isso aqui é eliminatório. Eu sou de São Paulo, moro aqui. Eu sei que a cidade ela não é legal com todo mundo. Se você mora mais longe ali nos extremos da cidade, se tu tá mais profundo de Osasco, tá mais profundo da Zona Leste, depois de Itaquera, etc., Guaianazes, Itaim Paulista, tu tá lá depois de Itaquera, tá Campo Limpo para baixo, Capão para baixo, se programa para chegar antes, tá? Se tiver algum problema com a internet, tenta avisar com antecedência, mas saiba, isso é prioritário. De tudo que eu falei aqui, se você não fizer nada dos outros 9 erros, mas fizer esse aqui, tu tá fora. Então, novamente, entrevista é um jogo de quem erra menos, seja essa pessoa. Beleza? Não deixe que nenhum desses erros aqui custe sua vaga, tá? E conte comigo para te ajudar.
terminamos nossa conversa. Deixa aí seu comentário se você já cometeu algum desses erros, se tem algum outro que eu não cobri aqui. Obviamente isso é baseado na minha experiência. E se tiver precisando de ajuda, ajuda pessoal comigo mesmo, acesse o nosso site, porque sucesso não é dom, é forja. A gente pode construir competências e você pode contar comigo, Vinícius Maia, para te ajudar. Tamo junto e um abraço. Até a próxima.